Então agora vou falar essencialmente das diferenças entre docking proteína-proteína e proteína ligada. Agora vai ser uma sessão mais curta porque a parte principal do docking já passou, mas quando estamos a fazer a previsão de interação entre uma proteína e uma molécula pequena, um ligando aqui será tipicamente ou um péptido pequeno ou uma molécula orgânica pequena, há algumas semelhanças com o docking proteína-proteína, porque a ideia é a mesma, procurar modelar a interação, mas há diferenças importantes e vou falar aqui um pouco frisar essas diferenças. E depois vou dar um exemplo prático de usar o AltaDock 4, falar do AltaDock 4 e do AltaDock Vina, que são programas bastante usados para este tipo de docking. O docking entre proteínas ligantes é semelhante de algumas formas ao docking proteínas-proteínas, porque nós queremos fazer uma pesquisa por um espaço de grandes possibilidades, avaliar diferentes candidatos e guardar os melhores. Portanto, a ideia, em geral, conceptualmente, é a mesma. No entanto, há duas diferenças importantes quando nós estamos a tentar modelar a interação entre a interação de proteínas e a interação de uma proteína com uma molécula pequena. Em primeiro lugar, a interação entre duas proteínas é dominada principalmente pela extensão da interface de contacto, porque para estabilizar aquele complexo é preciso muitos contactos pontuais. Um contacto só não é suficiente para manter as duas moléculas grandes em contacto. Quando estamos a ver o contacto entre uma proteína e uma molécula pequena, então mesmo uma ponte de hidrogênio ou um emparelhamento de carga assim pode ser suficiente para prender a molécula pequena naquele sítio. Portanto, agora já não podemos estar a olhar para a superfície, a extensão da superfície não tem tanto significado, temos de olhar, avaliar aqueles contactos específicos. Outro problema é que as moléculas pequenas são muito mais flexíveis em relação ao seu tamanho. Uma proteína tem partes flexíveis, as cadeias laterais e assim por diante, mas em geral, em relação ao tamanho da proteína, numa proteína globular, as alterações conformacionais são uma porcentagem muito pequena do tamanho total. Há exceções, há proteínas que têm dobradiças, que mudam bastante de forma, e essas é muito difícil fazer docking com elas, mas em geral nós podemos assumir aproximadamente que as proteínas vão manter a mesma forma. Notem que depois há métodos implícitos, como aquele de pôr buracos na parte do cerne das grelhas, para entrar em conta com alguma flexibilidade, mas nós podemos considerar que aquela forma geral da proteína está fixa durante o docking. O mesmo não acontece com moléculas pequenas. Se nós tivermos um péptido com 3 ou 4 aminoácidos ou algo assim, é uma coisa muito flexível e cujas mudanças conformacionais são uma parte significativa do tamanho daquela estrutura. Portanto, nós não podemos assumir que a estrutura é rígida, temos de entrar explicitamente em conta com alterações conformacionais. E isto vai-nos dar um espaço de pesquisa agora muito maior, portanto vai criar problemas particulares no docking de proteínas ligantes. Portanto, essencialmente, as diferenças do ponto de vista computacional é que nós não podemos ter aquela pontuação rápida baseada simplesmente na superfície de contacto. Não faz sentido com proteínas pequenas fazer uma triagem com base simplesmente na área que está em contacto com moléculas pequenas. Não vale a pena fazer a triagem com base na área de contacto com a proteína. Portanto, não podemos ter esse método rápido de filtragem geométrica que temos no caso do docking de proteína-proteína. E aqui temos essencialmente dois métodos de scoring usados no docking de proteína ligada. Temos estes métodos dirigidos em que temos duas fases também, temos uma pontuação mais simples e depois que se faz uma triagem e depois um refinamento do score, mas notem que este score, mesmo o mais simples, não é baseado simplesmente na superfície de contacto, é mais exigente do que isso. E outro método é usar simplesmente o score completo, o score final, para avaliar todas as possibilidades e reter os melhores com esta pontuação. Além disso, nós também não podemos assumir que o ligando é rígido.
No caso do docking de proteínas, podemos assumir que as duas proteínas vão manter aproximadamente a mesma forma. No caso do docking entre uma proteína e um ligando pequeno, temos de considerar explicitamente as alterações conformacionais do ligando. E o problema disso é que, em geral, a não ser que o ligando seja mesmo muito pequeno, mas em geral, todas essas combinações para as alterações conformacionais vão-nos dar um espaço de pesquisa muito grande. Lembra-se que o espaço de pesquisa, no caso do docking proteína-proteína, era todas as translações para cada uma das orientações. E então multiplicávamos o número de orientações possíveis pelo número de translações possíveis. No caso do docking proteína-ligante, temos todas as rotações e translações para cada conformação possível. Portanto, temos isto tudo a multiplicar pelas possíveis combinações de, por exemplo, rotações internas nos ângulos de Edwards, etc. E então o espaço torna-se muito maior do que no caso do docking de proteína-proteína. Assim, o que nós vamos fazer, em geral, será partir de uma estrutura conhecida de uma proteína, essa precisamos mesmo exatamente como docking de proteína-proteína, depois de um modelo de um ligando, no caso dos ligandos pequenos, muitas vezes nós podemos criar a estrutura tridimensional simplesmente pela fórmula química, porque não vamos considerar uma estrutura específica. Sabemos que há partes que podem rodar e que são flexíveis, mas isso depois faz parte do algoritmo de pesquisa gerar essas estruturas todas. Portanto, no caso da proteína, nós precisamos saber exatamente qual é que é a estrutura da proteína, não podemos ter simplesmente a sequência e pô-la em qualquer conformação possível, mas no caso de um ligando pequeno, nós precisamos apenas saber a forma como os átomos estão ligados e a flexibilidade, o que é que pode rodar ali, depois durante a pesquisa vão ser exploradas as diferentes conformações. Depois, muitas vezes, o que nós queremos fazer será ou tentar prever uma interação em particular, como é que é a conformação do ligando e onde é que ele encaixa na proteína. Isto muitas vezes é também restrito a uma certa zona, nós podemos não estar à procura na proteína toda, mas só num local de interesse. Podemos usar o docking de proteína ligante para tentar estimar a afinidade entre moléculas pequenas e proteínas, e muitas vezes isto é usado para fazer screening numa base de dados. Vamos supor que nós descobrimos determinamos a estrutura de uma proteína qualquer interessante, como uma protease do HIV ou algo assim, e agora queremos encontrar uma droga que vai estragar a vida àquela proteína. Podemos usar o docking de proteína ligante para fazer uma pesquisa numa base de dados de moléculas pequenas, uma base de dados farmacêutica ou algo desse género, para ver quais são aquelas que se prevê que tenham mais afinidade pela zona ativa, pelo centro ativo da proteína. Portanto, assim nós podemos fazer este screening virtual, computacional, para procurar candidatos para depois drogas que possam estragar a função da proteína, interferir com a função da proteína. Portanto, aqui temos várias coisas não só para percorrer uma base de dados de ligandos que já existam, como também testar ligandos possíveis, porque nós podemos ter um método de pesquisa em que partimos de um ligando de base ou de um conjunto de ligandos possíveis, vemos quais são os que têm mais afinidade e depois fazemos alterações aos ligandos. Por exemplo, juntamos um grupo metil, tiramos uma parte, fazemos alterações dessas virtuais, simplesmente na fórmula química do ligando, e podemos tentar encontrar ou melhorar a interação, a afinidade entre essa molécula e a proteína, e assim mesmo fazer drug design computacional. Vamos estar a testar diferentes possíveis moléculas e depois passamos para o químico orgânico, que deita as mãos à cabeça quando a gente lhe pede para sintetizar aquilo, porque no computador é muito mais fácil do que depois fazer na realidade. Não é? Mas isto será um primeiro passo muito usado em drug design, tentar fazer este screening virtual por interação entre ligandos e proteínas que possam ter interesse médico. A abordagem básica para esta pesquisa é que primeiro temos de ter uma pesquisa flexível para o ligando. O ligando não pode ser rígido, não pode ser considerado rígido, porque qualquer alteração conformacional no ligando pode ser significativa. Por isso, este método de pesquisa sistemática que nós temos no docking de proteína-proteína, que
consiste em ver todas as rotações, todas as translações de uma forma sistemática, por exemplo, com um passo de 1 angstrom e 15 graus para a rotação, ou algo assim, não é normalmente usado no docking de proteína ligando, porque, a não ser que o ligando seja mesmo muito simples, o espaço de pesquisa torna-se muito complicado. Se nós estamos a fazer todas as rotações e todas as translações para todas as conformações do ligando, ficamos com imensas possibilidades. Portanto, tipicamente, o método de pesquisa exaustiva não é usado no docking de proteína ligante. Aqui temos alguns outras abordagens mais usadas. Esta fragmentação consiste em decompor o ligando em partes diferentes, aquelas partes que se mexem em relação umas às outras, e depois fazer o docking de uma dessas partes e da outra no sítio próximo e assim por diante, e ir construindo o ligando no sítio certo da proteína, pedaço a pedaço. Ou então, podemos explicitamente alterar a conformação do ligando, portanto, considerar o ligando flexível, este é o método mais usado, e fazer uma pesquisa que não é completa. Aí vamos usar ou métodos estocásticos de amostragem, como nós já vimos também naquela aula de dinâmica molecular. Basicamente estamos a gerar conformações diferentes e rotações e translações diferentes, e depois fazer perturbações e selecionando conforme a energia. Vamos tentar, no fundo, minimizar a energia por estes métodos estocásticos de Monte Carlo, ou algoritmos genéticos, ou algo assim. Isto faz uma pesquisa incompleta pelo espaço todo de possibilidades e vai tentando encontrar o caminho até as ligações mais favoráveis. Outra possibilidade é fazer mesmo dinâmica molecular. Nós podemos fazer docking de proteína ligando, simulando a interação entre os dois com aqueles métodos de dinâmica molecular, onde vamos criando o filme da interação entre as duas moléculas. Para a avaliação, nós podemos usar os campos de força. No caso da dinâmica molecular é isso que fazemos, mas podemos adaptar esses campos de força também à avaliação da interação entre as duas proteínas. Podemos usar campos de força simplificados ou este tipo de scoring functions, de funções de avaliação mais empíricas, em que nós tentamos ajustar os coeficientes de vários termos de forma a darmos resultados de acordo com aquilo que já conhecemos, porque nós temos várias estruturas de proteínas com ligandos e podemos tentar ajustar estes termos empiricamente de forma a favorecer as soluções corretas e desfavorecer as erradas. Depois temos, no fundo, aqui uma gama de funções de avaliação que vão desde o mais teórico, no caso dos campos de força, como na dinâmica molecular, até ao mais empírico, que é funções baseadas simplesmente nas estatísticas de contacto entre ligandos, entre tipos de átomos e dos ligandos e das proteínas. E podemos também ter uma outra abordagem, que é usar várias funções de avaliação e fazer um consenso entre elas. Há alguns servidores de docking de proteínas ligantes que podem usar dezenas ou até uma centena de funções de avaliação e depois vão ver o que é que a maioria está a decidir e usam o consenso para avaliar os modelos. Como isto são coisas que demoram um bocado de tempo a correr, é difícil fazermos mesmo na prática, para vocês experimentarem isto, nas aulas práticas, pelo menos. Mas se vocês quiserem fazer o trabalho sobre o docking, depois, enfim, fazem isto e tipicamente esperam para o dia seguinte para vir o resultado, ou podem sempre deixar o computador umas horas a correr. Mas, por causa disso, eu vou falar só brevemente no Autodox, que é um dos mais usados para docking de proteína ligante, e, essencialmente, tem dois programas de docking. O Autodox 4 usa um algoritmo de pesquisa genético lamarckiano. A ideia de um algoritmo genético de pesquisa é que nós vamos representar cada uma das nossas soluções possíveis para o problema como um cromossoma, um conjunto de genes. Por exemplo, no caso do docking de proteína ligando, uma solução é caracterizada pela orientação, posição e conformação do ligando. Nós temos ali um conjunto de números que dizem em que orientação é que ele está, como é que estão os ângulos diésares e em que posição é que ele está. Se nós considerarmos que esse conjunto de números é um gene, nós podemos criar uma população do ligando em sítios diferentes e depois cruzar os melhores entre si. Criar ali um algoritmo para a reprodução com o crossover e introduzir mutações e assim.
Portanto, vamos usar a evolução para encontrar o melhor, ou procurar por aquele espaço de pesquisa uma solução boa, ou a melhor solução, idealmente. Estes algoritmos podem ser lamarckianos quando usam, no fundo, a herança de características adquiridas, que era o que Lamarck pensava que acontecia, que não existe em biologia, mas que nós podemos estimular computacionalmente. E a ideia aqui é que, além de fazermos o cruzamento entre os vários indivíduos, entre esses cromossomas, podemos também usar algoritmos de otimização local, fazer uma pesquisa local para ver se conseguimos melhorar um pouco e depois incluir isso no cromossoma e continuar depois a evolução usando essa informação, essa melhoria. Portanto, isto é o que o Autodoc 4 usa, ou seja, a pesquisa acaba por ser estocástica e incompleta, não é uma pesquisa sistemática, mas isso permite fazer o docking com ligandos já mais complexos, com bastante flexibilidade. E permite mais alteração dos parâmetros, do tipo de grelhas usadas e assim por diante, porque nós temos de preparar todos esses ficheiros antes de começar o docking. No entanto, requer mais esforço do que o Autodoc Vina. O Autodoc Vina é uma versão com um scoring mais simplificado, umas ligeiras otimizações na forma como faz a pesquisa, e é muito mais simples de usar porque toda essa parte de preparação é feita automaticamente pelo programa. Nós simplesmente damos as estruturas da proteína e do ligando, especificamos onde é que queremos que ele pesquise a interação e o Autodoc Vina faz o resto. Este Autodoc Tools é um conjunto de ferramentas com uma interface gráfica que facilitam a criação dos ficheiros de estruturas para o docking e também a definição da região onde nós queremos fazer o docking. Porque tipicamente nós não queremos fazer o docking do ligando em toda a proteína, mas apenas numa região de interesse. E o Autodoc Tools dá-nos uma forma gráfica de definir ali o cubo ou o sítio onde vão fazer o docking do ligando. No caso do Autodoc, estas grelhas são previamente calculadas, podemos usar o Autodoc Tools para isso, e o que ele faz tem umas dezenas de tipos de átomos, conforme os átomos a que estão ligados, portanto o grupo de átomos à volta, e vai criar uma grelha por cada tipo de átomo na zona de interesse, tipicamente numa zona, o centro ativo, ou assim, da proteína, onde nós temos que ver o docking. Portanto, vai usar os tipos de átomos da proteína e vai criar uma grelha que nos dá uma noção do potencial naquela zona para cada tipo de átomo. Depois, o ligando vai se mexer dentro dessa grelha e para calcular, avaliar a interação entre o ligando e a proteína, o programa só precisa de olhar para o sítio na grelha onde cada átomo do ligando está. Portanto, não precisa de estar agora a calcular as interações com os outros átomos da proteína e isto acelera bastante. No caso do Autodoc Vina, estas grelhas são geradas internamente, automaticamente. No caso do Autodoc 4, nós temos de gerar estas grelhas primeiro. Com isto, todas as conformações e orientações e posições do ligando são avaliadas olhando para as grelhas e nós temos este score completo da posição do ligando em cada ponto da nossa simulação. No caso do Autodoc e do Autodoc Vina, todas as translações, rotações e ângulos diédricos do ligando são explorados. Portanto, temos um espaço conformacional muito grande, mas os métodos de pesquisa são estes métodos estocásticos. No caso do Autodoc 4, é o tal algoritmo genético lamarckiano, em que vamos cruzando os indivíduos, selecionando os melhores e tentando depois fazer pequenas melhorias, porque às vezes basta ajustar um bocadinho o ângulo diédrico para melhorar a interação e continuamos assim com a população toda até obter resultados suficientemente bons. No caso do Autodoc 4, nós temos de usar o Autodoc Grid, o Autogrid, uma ferramenta adicional que pode usar como parte do Autodoc Tool para criar essas grelhas e depois fazer o docking. No caso do Autodoc Vina, o algoritmo de pesquisa é ligeiramente diferente, tem esta pesquisa local iterada, que basicamente faz alterações aleatórias às conformações e posições do ligando e depois parte dessas para tentar minimizar a energia.
Portanto, vai procurar a direção da variação de cada um daqueles parâmetros, das rotações dos ângulos diédros e da orientação e posição do ligando, que minimiza a energia, e depois faz outra perturbação, tenta minimizar outra vez e assim por diante. Desta forma, tenta evitar ficar encravado em algum mínimo local, porque se fizermos a minimização de energia só uma vez, podemos ficar num sítio onde qualquer alteração aumenta a energia, é desfavorável, mas não estamos no melhor sítio ainda. Portanto, precisamos de ultrapassar alguma barreira energética para encontrar o sítio ideal. E isso ele consegue fazendo estas mutações aleatórias. A parte das grelhas, que nós temos de criar à parte, no caso do Autodoc 4, no Autodoc Divina é feito automaticamente internamente. Portanto, o Autodoc Divina é mais fácil de usar, mas temos menos controle sobre o que ele está a fazer. Para preparar o docking, em ambos os casos, no Autodoc 4 e o Autodoc Divina, nós precisamos preparar os ficheiros com as coordenadas. Estes ficheiros são parecidos com o PDB, mas têm uns detalhes diferentes. São estes PDB-Q que o Autodoc usa. Acrescentam os hidrogénios polares. Há hidrogénios que não precisamos de entrar com eles, mas há outros hidrogénios que participam em pontos de hidrogénio e precisam de estar lá. Identificam os átomos, os tipos diferentes de átomos que o Autodoc vai usar para gerar aquelas grelhas, atribuir as cargas e assim por diante. Tudo isto pode ser feito com o Autodoc Tool a partir dos ficheiros PDB. O Autodoc Divina não vai usar as cargas, portanto não usa aquilo, mas vocês podem preparar o ficheiro das estruturas com o Autodoc Tool. Depois é preciso definir a estrutura do ligando, indicando o que é flexível. E a ideia aqui é que o ligando será definido como uma árvore, vai ter uma raiz, uma zona, uma parte da molécula que vai ser colocada pela rotação e translação, e depois tem vários ramos que são colocados em função do sítio onde está a raiz. E a posição desses ramos é definida pelos ângulos diédros de ligações que podem rodar e que podem alterar a conformação do ligando. E esta estrutura é especificada neste ficheiro PDB-Q, em que temos uma parte que é a raiz, será uma parte do ligando que vai ser colocada pela rotação e translação, e depois vários ramos ligados uns aos outros, cuja posição é determinada com base na raiz ou nos ramos anteriores pela rotação à volta de certas ligações. E isto tem este aspecto depois no ficheiro. O ficheiro PDB-Q é praticamente igual ao PDB, tem o mesmo tipo de campos, a identificação do átomo, o nome do resíduo, as coordenadas, etc. Os tipos de átomos são os próprios do Autodoc, portanto ele vai gerar estes, mas depois, além disso, tem estas entradas aqui, root and root, branch and branch e assim por diante. E o que temos aqui, a raiz, é aquela parte inicial do ligando que o Autodoc vai colocar rodando e fazendo a translação para explorar as várias possibilidades. Depois, cada ramo é definido por uma rotação à volta de uma ligação. Neste caso, será entre este átomo 9 e este átomo 11. Um átomo da raiz e um átomo deste ramo. Este ramo será uma parte rígida do ligando, mas entre estes dois átomos, nesta ligação pode rodar. Então isto dá um parâmetro adicional ao Autodoc para determinar a forma desta molécula, que será o ângulo de rotação à volta desta ligação. Conforme esta ligação roda, o ligando vai mudando de conformação. E nós podemos definir vários ramos com ligações entre si. Por exemplo, este está entre este átomo 21 e um átomo 15 deste ramo. Portanto, temos, por exemplo, se nós tivermos um polipéptido com 5 aminoácidos, nós vamos ter 8 ângulos diédros, que são os ângulos em que ele pode rodar ao longo da cadeia principal. Portanto, estes serão definidos aqui e todos terão uma liberdade de rotação, e nós definimos desta maneira, especificando qual é o átomo de um lado e do outro daquela ramificação, à volta dos quais está a rodar. Isto é fácil de fazer também com o Autodoc Tool, que tem ferramentas para identificar quais são esses ângulos e gerar este ficheiro, portanto não precisam de gerar este ficheiro à mão, mas também podem editá-lo. Por exemplo, se vocês quiserem que uma certa ligação fique rígida e não seja rodada, é só juntar tudo num só ramo e tirar aquela rotação entre eles. Portanto, com isto nós podemos controlar a flexibilidade do ligando,
tendo em conta que quanto mais ramificações temos, maior será o espaço de pesquisa, portanto mais difícil é de encontrar as soluções corretas, mas se não temos estes ramos corretos, não estamos a explorar bem a flexibilidade do ligando. Portanto, aqui convém olhar com atenção para a forma como está a ser modelado o ligando antes de fazer o docking. Portanto, resumindo, definimos esta árvore de zonas rígidas, de partes rígidas do ligando ligadas por essas rotações. Isso fica guardado naquele ficheiro PDBQ e essencialmente tem esta parte da raiz, a âncora inicial, e depois todos os ramos, que podem ser ramos da raiz ou ramos de outros ramos, cada um deles definido por esta rotação. Resumindo, isto aqui foi só o exemplo do Autodock, há outros que vocês podem usar, mas este é dos mais usados, mas a ideia geral que eu queria que retivessem da parte do docking de proteína ligando é que, para já, normalmente no caso do docking de proteína-proteína, nós estamos mais preocupados em perceber como é que aquelas proteínas estão a interagir e não há, pelo menos que eu saiba, não há uma preocupação no docking de proteína-proteína tentar criar um algoritmo que nos dê uma estimativa mesmo correta da energia de interação ou algo assim. É difícil fazer isso com proteínas que são bastante grandes e há resolução em que nós normalmente obtemos o resultado do docking. Portanto, se nós quisermos fazer isso no caso do docking de proteína-proteína, tipicamente vamos partir do resultado do programa de docking e depois refinar esse resultado com dinâmica molecular ou alguma coisa assim que nos permita calcular a energia de interação. No caso do docking de proteína ligando, podemos tentar usá-lo de várias formas diferentes, não só para tentar elucidar aquela interação, mas também para fazer pesquisa de ligandos, e aí é bastante usado no caso de design de drogas, de novos fármacos, fazer pesquisas ou por bases de dados de ligandos conhecidos ou mesmo por ligandos que ainda não existam, porque nós podemos fazer alterações químicas virtualmente àqueles ligandos e tentar melhorar a interação. Portanto, uma motivação importante no docking de proteína ligando é conseguir comparar a afinidade de certos ligandos pela proteína, que é algo que nós não costumamos fazer no docking de proteína-proteína, em que estamos a tentar modelar uma interação entre proteínas que nós assumimos à partida que interagem. Aqui muitas vezes estamos a tentar ver se aquele ligando é um bom parceiro para aquela proteína. As diferenças a nível computacional entre o docking de proteína ligando e o docking de proteína-proteína é que não podemos fazer a filtragem só com base na superfície de contacto, porque o ligando é pequeno e a interação com a proteína vai ser dominada por certas interações específicas e não apenas, em média, por uma superfície de contacto grande. E, além disso, temos que fazer uma pesquisa pelo espaço conformacional. O ligando vai mudar de forma, de uma maneira que é muito significativa em relação ao seu tamanho, portanto, nós precisamos explicitamente de entrar com as diferentes conformações, entrar em conta com as diferentes conformações do ligando. O resultado disso é que é praticamente impossível usar métodos exaustivos de pesquisa, ou aqueles métodos sistemáticos de pesquisa, no caso do docking de proteína ligando, porque, como temos depois todo o espaço conformacional para pesquisar, acabamos por ter de pesquisar apenas um subconjunto das possibilidades com métodos estocásticos ou de otimização, pesquisa local e assim. Depois, vir o exemplo do Autodock, é apenas um exemplo, há outros servidores e programas para fazer docking de proteína ligando, mas isto é apenas para vos dar uma ideia, se vocês quiserem usar isto como tema para a segunda parte, para o segundo trabalho, por onde é que podem começar. O Autodock também pode ser usado para docking de proteína-proteína, portanto o ligando pode ser uma proteína, nós podemos até defini-lo como totalmente rígido, no entanto, isso será mais um hack do Autodock, porque ele não está otimizado nem pensado para isso. Portanto, é possível usar o Autodock para docking de proteína-proteína, mas o ideal, ele está pensado mais para proteína ligante. Recomendo que leiam este artigo de revisão que está partilhado sobre docking de proteína ligando, e tem também aqui uns artigos um pouco mais práticos para o docking com o Autodock. Portanto, isto será mais, digamos, para o teste e para o exame, será a matéria que venha ali no primeiro, uma coisa assim mais genérica sobre o docking de proteína ligante, mas se vocês quiserem fazer o trabalho prático
com doping de proteína ligante e quiserem olhar para o AlphaDox, este será um bom ponto de partida, principalmente o segundo, que é mais um protocolo de como fazer o doping com o AlphaDox. Portanto, tem mesmo lá as instruções do que é que devem fazer.